E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Barral e hoje eu tô aqui com o iPhone 7 Plus para comentar um pouco da experiência com ele em 2025, mais um bônus, pois eu instalei o iOS 10 nele e eu já explico mais pro final do vídeo como foi esse processo, enfim. E antes de você sair comentando que é um iPhone 8 Plus, não, é um iPhone 7 Plus Jet Black. Esse modelo aqui é um pouquinho difícil de achar, eu acho que aqui no Brasil ele chegou com um preto brilhante, mas enfim. Antes de começar o vídeo, convido a se inscrever no canal, ativar o sininho, deixa o like e comenta aí se você já teve um desse ou até mesmo usa um desse hoje em dia, como é a sua experiência, enfim. Também te convido a entrar na nossa comunidade do Discord, link tá aí na descrição, e também a minha newsletter, que toda segunda-feira às 6 da manhã eu comento sobre tecnologia e lifestyle juntos normalmente, alguma experiência própria e coisas que podem te ajudar bastante aí no seu dia a dia. Então bora lá. O iPhone 7 Plus é um celular lançado em 2016 e chegou originalmente com o iOS 10. Veio com opções de 32, 128 e 256 GB, porém o Jet Black foi um caso à parte. O iPhone 7 7 Plus Jet Black chegou apenas com 128 e 256 GB de armazenamento. E também foi uma edição mais limitada que a Apple lançou, que inclusive demorou a entrega dele por causa dos pedidos que teve. Foi extremamente limitado na época e poucas pessoas conseguiram comprar no lançamento. E comparado com os outros modelos, até mesmo o Red teve um atraso na entrega desse carinha aqui, que na época foi bem disputada a compra. Porém, em 2018, a Apple relançou o modelo Jet Black com 32 GB de espaço interno. E esse modelo que eu estou aqui é um modelo comprado no Brasil, Jet Black. E esse celular que eu estou aqui, ele tem um problema que é bastante comum nos iPhone 7, infelizmente, que é o driver de áudio dele é zoado. Então o microfone dele não funciona, mas para escutar alguma coisa ainda funciona e se você usa com fone Bluetooth, não tem problema nenhum. Porém, é um detalhe que esse iPhone tem. Atualmente ele está com o iOS 10.3.3, mas eu testei também com o iOS 15.8.5, se não me engano, que a Apple simplesmente resolveu atualizar ele no final de março. Enfim, quem atualizou quebrou jailbreak, inclusive eu não consegui fazer jailbreak nesse telefone porque não tem, e ele já veio atualizado para mim. A questão de aplicativos, porque já estamos no iOS 18, vai sair o 19 esse ano, e como está a compatibilidade de aplicativos? Bom, aplicativos como WhatsApp, Instagram, redes sociais, ainda há suporte para eles, porém tem alguns aplicativos como o Notion que simplesmente não funciona por pedir a versão 16 para cima. O Gemini, ChatGPT, a maioria dos aplicativos de IA também não funcionam nele. E não tem como baixar uma versão mais antiga que é compatível. Não tem. Então, já tem vários aplicativos que não é possível instalar, principalmente os de IA. O e-mail que eu uso, que é o ProtonMail, eu também não consegui instalar, ele pede iOS 17. Mas Google Authenticator eu consegui instalar também. Então, redes sociais, Spotify, dá para usar ainda normalmente. Alguns aplicativos dá para instalar se você já tiver ele na conta, que ele vai instalar uma versão antiga compatível com o seu telefone, mas alguns aplicativos já nem oferecem mais essa opção. E aqui no iOS 10 eu não consegui instalar nenhum, eu não consegui nem logar com a minha conta direito. É possível, mas eu não consegui. Então, com o iOS 10, eu acredito que quase nenhum deve funcionar. Falando sobre a câmera, esse celular, esse iPhone foi o primeiro iPhone com duas câmeras. E com duas câmeras chegou a opção de retrato nele. Eu vou mostrar para vocês num take, porque aqui tá bem lento, mas esse modo retrato chegou em beta no iOS 10. Inclusive, mesmo no iOS 10.3.3, ele chegou em beta e ainda aparece a mensagem, que eu vou deixar aí na tela enquanto eu tô falando aqui, porque o aplicativo dessas bugadas, isso aqui é por causa do método de downgrade que eu já vou explicar. Mas as câmeras dele não faz feio atualmente. É claro que é um celular de 9 anos de idade, então você percebe principalmente quando vai fazer alguma foto à noite. Mas é uma câmera boa, principalmente de dia. Eu tirei algumas fotos que ficaram excelentes. Então, as fotos saem muito bem. Já em vídeo é um pouco diferente, porque a estabilização está longe da que nós temos atualmente. Então você percebe que é um celular antigo gravando esse vídeo. Mas não é um vídeo, não é uma qualidade ruim. Esse celular grava em 4K 30 na traseira e na frontal apenas em Full HD 30. Então, por mais que esse celular já tenha quase 10 anos, a câmera ainda está excelente. A bateria é uma bateria maior porque é um modelo Plus, então é uma bateria que vai durar mais tempo. Eu não tive muita experiência de uso no dia a dia com ele, porque eu não consegui transferir tudo que eu uso, mas no que eu percebi fazendo alguns testes, a bateria dele até que dura bem, é uma bateria já trocada com 95% de saúde. Então, bateria não é um problema muito grande até nesse iPhone 7 Plus, mas se for no 7 normal, o jogo já muda. A tela, eu fico bastante surpreso porque a Apple ainda usava LSD.
Porém, o LCD é um LCD de ótima qualidade, tanto que se eu chegar bem perto é difícil ver um pixel. E pra eu falar bem a verdade, eu não tenho nem certeza se essa tela é original, porque ela já tem uma marquinha aqui embaixo, quando aperta dá pra ver. Eu não sei, então eu não sei se é uma tela original ou se é uma tela de alta qualidade substituída aqui, porque tem uma marquinha aqui embaixo, quando aperta dá pra ver. Eu acho que eu não vou conseguir mostrar pra vocês, não. Mas enfim, a tela eu fiquei bastante surpresa, é claro que não é a mesma coisa de um OLED, gente. Isso aqui não é uma tela HD praticamente. Mas uma tela LCD eu fiquei bastante surpreso. E o processador, que é uma 10 Fusion, na época era uma besta. Hoje em dia a gente não pode dizer o mesmo, afinal nós estamos no A18 Pro, se não me engano. Então é uma diferença muito considerável, obviamente, mas para a época não fazia feio e para hoje em dia dá para rodar muita coisa ainda. Então sobre o conjunto em geral, dá para usar hoje em dia, ainda é bom, porém já está começando a ficar limitado por causa da versão do iOS que parou, que foi o 15.8.5. Então tem alguns aplicativos que você não consegue instalar, mas pelo menos os básicos. Se você precisar de um celular de emergência, ele ainda dá para colocar um WhatsApp, umas redes sociais, o Google Authenticator sem problema nenhum. Mas agora falando do iOS 10, como diabos eu instalei o iOS 10 no celular, que eu não tenho os arquivos SHBlobs, fazer a instalação. Então na teoria não seria nem possível, seria impossível fazer essa instalação, mas seria, porque ele está aqui. Isso aqui não é um jailbreak no iOS que eu coloquei tema. Isso aqui é o iOS 10, olha essa central, gente. Olha essa central como que era. Olha isso daí, meus amigos. Não tinha nem gravação de tela ainda. Olha aí a central de notificação como que era. Então, pô, tá do iOS 10. Mas como que eu fiz isso tudo? Saiu um método esse ano que chama Tour dos Merula. Se você pesquisar isso normal, você vai encontrar uma espécie de ave. Porém, se você substituir no Merula o E pelo 3, você acha a página oficial. E com esse método, você consegue fazer downgrade em dispositivos Apple com chipset A9 e chipset A10. Então você não tem limite de versão. E ele oferece dois métodos de downgrade. Primeiro é se você tem os arquivos, que é o método Untethered, você não depende do Mac para ligar ele de novo caso estiver desligado ou reiniciar ele. E tem o modo Tethered, que você não precisa desses arquivos SH e SHBlobs, porém, você precisa de um Mac, você precisa de dar um comando para ele ligar. Então, se você desligar esse dispositivo, você não consegue ligar ele de novo sem um Mac. E no meu caso, foi essa segunda opção que eu fiz de instalação. Para dispositivos com chipset A9, não tem nenhum problema. Porém, com chipset A10 tem um problema. Alguns dispositivos que têm chip, inclui eles o iPad celular e os iPhones, pode acontecer de você não conseguir ativar o dispositivo ou não conseguir usar chip nele. No caso, essa baseband ainda é compatível com o iOS 10, então está ativado aqui e por isso que está no sistema, está funcionando. Não vou falar perfeitamente, mas está funcionando. Dá para usar. Mas alguns iPhones têm a baseband que é incompatível com o iOS 10, porque o iOS 10 é muito antigo, então pode ser que você não consiga instalar. E eu dei a sorte desse iPhone permitir. Mas isso não significa que você não consegue fazer o downgrade. Você consegue fazer o downgrade para o iOS 11 ainda, iOS 12, 13, 14. Porém, tem algumas limitações. Primeiro, o sistema, eu estou até mostrando para vocês aqui. Ó, travou. Ele dá essas travadas, simplesmente. Ele para de responder. As animações ainda podem estar rolando, mas ele para de responder o touch e ele volta. Então isso acontece várias vezes durante a configuração e após a configuração. Então é um problema que pode acontecer com você, eu não vi o pessoal relatando, mas eu tive esse problema. Segundo, se você está querendo fazer o downgrade para instalar jailbreak, você não consegue, por esse método aqui. Se você tiver o SHBlobs do seu iPhone 7 Plus para o iOS 10, coisa que é extremamente difícil alguém ter isso, você consegue instalar sem a dependência do Mac. O que significa que você vai conseguir reiniciar e provavelmente vai ficar usável, ao contrário disso aqui, que trava toda hora, a todo momento que você for usar. Eu não consegui testar o iOS 11 porque ele estava dando boot loop, mas eu vou tentar colocar no iOS 13 e iOS 14. Eu não tô com o Mac aqui, eu não consegui rodar esse software em máquina virtual e eu não tô com um computador para fazer Hackintosh aqui, então eu vou ter que pegar emprestado um Mac se vocês quiserem tutorial. Inclusive, comentei se vocês desejam um tutorial sobre isso aí, que eu faço também, mas muita gente pediu porque eu tenho que arrumar um Mac, pedir ele emprestado para eu trazer para cá, gravar o tutorial, enfim. Mas é 100% dependente de um Mac real ou Hackintosh para você fazer isso. Mas isso aqui é muito legal porque eu tive essa experiência próxima assim da época de ter um iPhone 7 Plus com o iOS 10. Eu já cheguei a usar o iPhone 7 em 2017, mas já estava no iOS 11. Enfim, tô dando essa experiência com o iOS 10 agora, né? Porque na época eu não ia ter dinheiro, eu com 12 anos. Você acha mesmo que eu ia conseguir comprar
no iPhone 7 Plus? Claro que não. E era R$4.000, então nem eu nem meus pais iam comprar um celular desse. Enfim, dá para ter uma experiência muito bacana, tem alguns aplicativos originais, igual o de música, ele tá até com um ícone antigo, ó, para quem conhece aí, ó, esse aqui é o ícone antigo antes de ficar todo vermelho. O aplicativo de mensagens tá aqui também, o de telefone, que já tem algumas diferenças, tá aí, ó, o aplicativo de telefone. A própria tela inicial você já percebe, né? O ícone de App Store, vários aí tem uma diferença. Então é legal ter acesso a esse iOS aqui de forma nativa, assim podemos dizer, sem ser gambiarra no computador, enfim. Mas isso aqui ainda é uma gambiarra e ainda tem problemas. Mas se você quiser fazer esse teste do iOS 10 aí, iOS 11 ou outro iOS mais antigo, você consegue, mas prepare-se para lidar com isso daqui, dele bugar cabuloso às vezes, ele não vai ficar responsivo a maior parte do tempo. Mas é isso aí, eu vou tentar fazer mais uns testes hoje ainda, colocar a minha conta, meu Apple ID e tentar instalar alguns aplicativos. Provavelmente eu não vou conseguir na grande maioria. Mas se vocês quiserem vídeo de downgrade, comenta aí que eu faço. Eu providencio aí que isso aqui é bastante legal e eu acredito que a experiência com o processador A9 vai ser melhor. Eu tenho um SE primeira geração, então quando eu tiver tempo eu vou lá e tento fazer isso no iPhone SE, mas ele tá com a bateria zoada, então não sei se eu vou conseguir. Mas esse é o vídeo do iPhone 7 Plus em 2025, mais esse bônus do iOS 10 nele, que foi muito legal. Enfim, é um celular que na época, pô, era excelente, foi o primeiro iPhone sem entrada de fone, que a Apple manteve a sua palavra e até hoje não tem nenhum com isso mais. Primeiro iPhone sem botão, assim que deve dizer, porque esse aqui não é um botão, isso aqui é algo que finge ser um botão, né, que é o Haptic Touch. Vai ser bastante legal, o Touch ID bastante responsível. Foi um achado isso aqui, vou falar bem a verdade, pra eu conseguir testar logo com um iPhone 7 Plus Jet Black, porque eu nunca tinha visto um na minha frente. Eu sempre vi os outros modelos, o iPhone preto normal, que é fosco, né, o Red, o prata, o Rose Gold. Eu já vi esses, mas esse daqui eu nunca tinha visto. E agora eu pude pegar ele em mãos para testar. Inclusive aí valeu o Enzo por ter emprestado o telefone para eu fazer as gambiarras aqui e gravar esse vídeo. E isso aqui com o iOS 10 foi muito legal, mas poder testar a experiência dele em 2025 com o iOS 15, né, que foi o último iOS que ele recebeu, foi bom também para ter noção de como que tá. Mas é isso daí, o iPhone 7 Plus com o iOS 10 em 2025 e o review geral dele com o iOS 15, enfim. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, comenta aí o que você achou, se você já teve esse celular na época ou se teve o celular depois. Entra lá na comunidade do Discord, inscreve na newsletter, enfim, deixa o like e me ajuda a chegar a 500 inscritos, que falta apenas 48 para a gente chegar lá. Então é isso aí, muito obrigado a todos e até a próxima.